Como medir o progresso no treino de força? É bem simples, através de recordes pessoais. Eu sei que muitas pessoas assim vão pensar mais no teste de uma RM, só que nem em todos os casos o teste de uma RM ele é válido. Iniciantes, por exemplo, fazer teste de uma RM é algo bem assim, sem lógica. Primeiro, porque o iniciante ele ainda não aprendeu corretamente, não automatizou o padrão de movimento perfeitamente e muito menos está acostumado com esforços máximos ou pelo menos fazer uma grande quantidade de esforço como um teste de uma RM, que não é brincadeira. É fazer ali teu sistema nervoso operar de uma forma e fazer uma mobilização metabólica absurda para despender o máximo de energia possível naquela repetição. E o iniciante ele não está acostumado com isso. O iniciante ele precisa aprender o padrão de movimento, ele precisa aprender a automatizar esse padrão de movimento e gradualmente progredir no nível de força e a própria questão da progressão do esforço em si, né? Porque quando ele começa, vamos dizer assim, mais preguiçoso e aí depois vai se acostumando com a ideia de fazer cada vez mais força. Então, para iniciantes não é uma boa ideia. Além do mais, o valor de uma RM para iniciantes, ele altera muito rápido. Tu pode fazer o teste hoje, uma RM num exercício para um iniciante. Em 8 semanas, tu faz um protocolo mais idiota do mundo, com um exercício totalmente sem sentido, com um programa, assim, uma porcaria de programa. E ao final de 8 semanas, por exemplo, ou 12 semanas, o tempo que tu quiser determinar, tu testa de novo e aí melhorou uma RM, então foi efetivo? Não, né? Porque a sensibilidade ao estímulo do iniciante é extremamente alta. Então qualquer exercício, qualquer coisa que o iniciante fizer, vai interferir no seu nível de força, vai interferir, obviamente, no seu nível de RM. Então, uma RM para o iniciante não é um dado válido. Para o intermediário, pode ser interessante ali só para tu ter um valor ali para tu plugar no início do programa, porque vai ter uma variação do valor de uma RM, só que não vai ser tão absurdo, né, tão grande assim como iniciante. Então, só para tu ter um valor inicial para plugar ali os dados no programa e começar é uma boa. Agora, para avançados, é a situação com mais lógica de se utilizar teste de uma RM para medir o progresso, porque o avançado, ele ao longo do tempo praticamente ou não vai alterar o seu nível, né, de força máxima, o seu valor de uma RM. E para ele evoluir, ele precisa de muito trabalho, precisa acumular o efeito de várias e várias sessões, e quando melhora é isso aqui. Então, nesse caso, para se medir a efetividade de um programa, a melhora do desempenho, o teste de uma RM pode ser. Então, aqui, os recordes pessoais, no caso, seria uma maneira mais eficiente de tu monitorar o seu progresso. O avançado é o teste de uma RM, é o recorde lá em uma RM, ou 2 RM, 3 RM, o que for. Aí vai ter um espaçamento grande entre as tentativas de recordes pessoais e no outro extremo, o iniciante, vai ser ali a cada sessão. Tu não precisa fazer esforços máximos, porque o iniciante, vamos supor, nunca fez treino de força na vida. O fato dele começar, pegar uma barra e aprender o padrão de movimento, fazer ali algumas séries de 4 a 6 repetições, por exemplo, já é um recorde pessoal para ele. E aí no próximo treino, 24, 72 horas depois, ele faz as mesmas repetições, o mesmo padrão de movimento, com um pouquinho mais de peso, tá aí, recorde pessoal. Depois, mais um pouquinho de peso, mais um recorde pessoal. E assim vai indo. Então, o iniciante, o ritmo de progresso dele é muito rápido, porque ele vai bater recordes pessoais sempre. Tipo, pelo menos aí umas 3 vezes por semana, 2 em alguns exercícios, talvez. Já o intermediário, então, seria algo entre os dois extremos. Seria assim uma progressão mais semanal, bissemanal ou mesmo trissemanal. A partir de 4 semanas eu já considero um indivíduo mais avançado, que precisa de programas um pouco mais elaborados, mais complexos do que intermediários e iniciantes principalmente. Então, a melhor forma de tu medir o seu progresso é através dos recordes pessoais. Ali, as mesmas repetições, mesma amplitude de movimento, que não adianta. Tu faz mais peso, ou faz mais repetições com o mesmo peso, ou faz mais séries com o mesmo número de repetições e peso, só que tu cortando a amplitude de movimento, aí tu tá alterando, né, as variáveis. Então, padroniza. Então, usa os recordes pessoais para monitorar o seu progresso a longo prazo. A única diferença para o iniciante, para o intermediário e avançado é a frequência que esses recordes vão acontecer, ou a tentativa desses recordes, né? Vai cada vez espaçando mais.